Ninguém está realmente preparado para o dia em que um homem como Paulo entra em sua cidade. Não há cerimônia de recepção, não há transmissão ao vivo para anunciar sua chegada. Ele simplesmente aparece, não com pompas, mas com passos firmes e uma autoridade que não depende de microfone. E é impossível que as coisas continuem como estavam depois de sua visita. Paulo entra. As ruas estão movimentadas. Há outdoors com mensagens de consumo, carros buzinando, gente apressada. Ele para por um instante. Seus olhos varrem tudo. Vê templos de várias denominações, placas luminosas, programações, congressos, cultos. Vê pregadores na internet disputando audiência. Vê gente discutindo versículos nos comentários de vídeos e redes sociais. E então, seu semblante endurece. Porque Paulo não está interessado em estatísticas, likes ou views. Ele não veio aplaudir nem criticar por esporte. Ele veio discernir. E quando começa a discernir, a cidade fica em silêncio. Ele vai ao lugar mais movimentado, talvez uma praça central, talvez à frente de um templo cheio, e começa a falar. Sua voz é firme, não é de quem pede permissão, é de quem anuncia um decreto. Homens e mulheres desta cidade, ele diria. Vejo que em tudo vocês são extremamente religiosos, mas a quem vocês adoram sem conhecer, é esse que eu vos anuncio. O choque seria imediato. Não porque Paulo grita, mas porque suas palavras atingem a raiz. Ele chamaria atenção para os altares modernos. Não apenas os de pedra, mas os digitais. Não apenas os ídolos de madeira, mas os de status, poder, política e vaidade espiritual. Ele entraria em uma igreja famosa e ouviria louvores ensaiados, pregadores eloquentes, equipamentos de ponta. Mas também ouviria discursos que massageiam o ego, promessas de prosperidade sem arrependimento, mensagens que evitam confrontar o pecado. E então Paulo subiria ao púlpito, não convidado, mas autorizado pelo céu, e diria: se alguém vos prega outro evangelho, diferente do que vos pregamos, seja anátema. Não haveria aplausos, haveria espanto, haveria raiva, porque o evangelho verdadeiro sempre confronta. Ele não veio para confirmar que está tudo bem. Ele veio para colocar luz onde há trevas. Ele visitaria os lugares esquecidos, onde ninguém quer ir, os becos, as cracolândias, as periferias. Tocaria os doentes, abençoaria os pobres, abraçaria os rejeitados e, ao mesmo tempo, denunciaria os sistemas que exploram a fé dos simples. Paulo faria perguntas desconfortáveis. Vocês se reúnem para edificação ou para entretenimento? Vocês pregam Cristo crucificado ou pregam vocês mesmos? Vocês são corpo ou são empresa? Ele não aceitaria respostas decoradas. Não negociaria com o sistema. Não se impressionaria com catedrais. E se fosse levado ao Senado ou ao Congresso, faria como em Atenas. Pregaria sobre o Deus desconhecido. Chamaria todos ao arrependimento e anunciaria que Deus estabeleceu um dia em que julgará o mundo com justiça, por meio de um homem que ressuscitou dentre os mortos. Alguns zombariam, outros se converteriam. Alguns líderes religiosos ficariam furiosos. Influenciadores tentariam cancelar Paulo, chamá-lo de radical, intolerante. Mas Paulo não cederia, e se fosse preso, como foi em Filipos, ele cantaria à meia-noite, e a cidade estremeceria, não apenas no físico, mas no espiritual. Prisões internas se abririam, corações endurecidos se quebrariam. Ao sair, não buscaria fama nem glória. Reuniria um pequeno grupo de pessoas que decidiram seguir Cristo de verdade e deixaria nelas o DNA de transformação. Uma igreja simples, viva, cheia do Espírito, capaz de incendiar a cidade, mesmo sem holofotes. E antes de partir, Paulo olharia para trás, veria a cidade e diria: preguei-vos todo o conselho de Deus. Agora, a responsabilidade está em vocês. Esse é o ponto final de sua visita. Não um show, não um evento, mas um legado. Um rastro de arrependimento, de lágrimas, de reconciliação, de santidade restaurada. Se Paulo entrasse hoje na sua cidade, talvez você o acharia duro.
talvez se sentiria confrontado, talvez até se ofenderia. Mas se ouvisse sua voz até o fim, perceberia que não era condenação, era convite. Convite para uma vida mais profunda, mais santa, mais autêntica. Convite para viver não para os homens, mas para Deus. E a pergunta que fica, depois de imaginar essa cena, é: será que estamos prontos para esse encontro? Ou será que nos acostumamos tanto com um evangelho confortável que esqueceríamos de reconhecer um verdadeiro apóstolo se ele estivesse na nossa frente? Esse é o chamado, não apenas para assistir a um vídeo, mas para abrir os olhos e os ouvidos. Porque o mesmo Espírito que falava em Paulo está vivo hoje, e ele continua entrando nas cidades, chamando homens e mulheres para um avivamento genuíno.